pessoal, nós vamos para mais uma aula da nossa disciplina História, Cinema e Imagem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as fotografias, tá? Então eu escolhi esse tema porque depois nós vamos ver o cinema e vocês vão fazer algumas atividades específicas. Então agora eu vou falar sobre a questão da fotografia e depois sobre o cinema. Se der tempo a gente fala sobre outros assuntos como a propaganda, o uso das imagens nas redes sociais, enfim. Mas a gente vai focar agora na questão da fotografia mesmo. Então, antes de eu ver com vocês mais ou menos o método de análise, né, a gente tem visto nas nossas aulas sempre algumas referências, algumas ideias de método, mas nunca é, como eu falei pra vocês, uma receita e muito menos um modelo fechado que não permite que a gente mude, que a gente adeque a nossa realidade, tá? Então a gente tá vendo alguns parâmetros para nos guiar nesse caminho, mas eles não são de maneira nenhuma definitivos e não são para nos engessar, muito pelo contrário, tá? Para nos orientar. Então, com relação às fotografias, a gente mais ou menos já discutiu algumas coisas com relação ao uso das imagens dentro da história, como pesquisa, no ensino. A gente já fez mais ou menos algumas discussões que a gente vai rever agora, mas tem algumas especificidades o uso da fotografia dentro da história, que é o que a gente vai tentar ver daqui pra frente. Então, provavelmente a gente vai fazer 2 ou 3 aulas com esse tema. E aí a gente vai, nesse primeiro momento, entender como que a gente pode fazer uma análise, num primeiro momento, né, das fotografias. E aí depois a gente vai ver na prática alguns exemplos de como isso pode ser feito. E eu vou mostrar, obviamente, algumas fotografias pra gente analisar. Mas, para começarmos, eu gostaria que a gente pensasse algumas questões mais básicas sobre as fotografias. Primeiro que eu acho que a fotografia, de todas as imagens que a gente estudou e vai estudar daqui pra frente, é a que mais dá a sensação de real. Então ela é extremamente perigosa, porque ela é que vai fazer a gente ter a sensação de que aquilo que está sendo retratado realmente aconteceu, tal qual está ali, eu tô olhando. E, inclusive, quando eu pego a fotografia na minha mão, né, eu tenho a sensação de que ela é muito verdadeira. Ela traz pra gente, assim como o cinema, mas ainda mais forte, aquela falsa sensação de real, de que captou-se o sentimento do momento, que se captou as emoções, a atmosfera, o fato histórico, né, os personagens tal qual eles eram, enfim. Na verdade, isso tudo é uma grande construção, né, uma ideia de real que é falsa. Felizmente, né, sinto lhes informar. Mas assim como qualquer outra fonte, as fotografias elas vão ser super questionadas. Elas têm que ser analisadas com muito cuidado pra gente não tomar como real tudo que tá aqui. Porque, por mais que pareça totalmente desprovido de interesse, ou de manipulação, ou de construção, as fotografias, pura e simplesmente, só pelo fato de alguém tirar foto de um ambiente e não de outro, elas já estão revelando um discurso. Se eu chego num ambiente onde eu, por exemplo, vou pensar o que aconteceu historicamente, né? Fotógrafos que estavam pensando o saneamento, vamos pensar o Rio de Janeiro lá na época da República, da Primeira República, né? Eles estão pensando sanear o Rio de Janeiro. A gente sabe que nesse período muitos cortiços foram postos, aliás, abaixo, né? Então, se ele vai lá nesse período, que é um período onde a fotografia já existia, já estava sendo muito utilizada como veiculação de ideias, ideologias, pensamentos, enfim. Se ele vai lá e tira foto desses cortiços, ele mostra um Rio de Janeiro, certo? Se, pelo contrário, ele tira foto do centro do Rio de Janeiro, se eles mostram outros ambientes, né, onde não tem necessariamente essa pobreza e essa falta de saneamento, como a gente sabe que era o caso dos cortiços, assim como nos principais bairros operários, né, que a gente vê também na Inglaterra, enfim, é natural, né, foi um processo natural no pós-revolução industrial, né, nos séculos que seguiram aí, essa formação desses cortiços, desses ambientes insalubres, assim como eram as fábricas, né. Se você tira foto disso, então você cria um discurso. Se você olha para o lado, imediatamente ao lado, e tira foto de um outro momento, uma outra circunstância, um outro prédio, um parque, enfim, você cria um outro discurso de um outro Rio de Janeiro do início da República. Então a gente tem que pensar que mesmo que a pessoa só vá lá e aperte o botão, seja ele do celular, seja da câmera digital, profissional, seja lá qual for, mesmo que ela faça só isso, ainda assim ela está produzindo um discurso, porque o que nós vamos fotografar já revela a intenção, já revela discurso.
Se eu fotografo com preto e branco, dou uma dramaticidade, isso revela que eu tô produzindo nas pessoas um sentimento, eu tô forçando quase elas a sentirem alguma coisa com a minha fotografia. O ângulo que a gente tira também revela isso, né? Isso é muito evidente quando você pede pra alguém tirar uma foto. Tem gente que não consegue dimensionar que a fotografia tem que pegar a pessoa, né? Tudo bem que existe foto conceito, existem outros estilos de fotografia onde a pessoa não fica no centro, né? E fotografias, inclusive, fantásticas nesse sentido. Mas aí quando você pede uma foto que é o famoso retrato, você espera que você consiga aparecer na fotografia. E tem gente que consegue mostrar absolutamente tudo menos você. Porque eles não têm a dimensão do ângulo mesmo para tirar a fotografia. O fotógrafo profissional, a fotógrafa, eles já têm um olhar mais específico. E por isso que eles também criam um discurso. Se você tira a foto de cima para baixo, se você tira... Assim como no cinema também, né? Eu falei para vocês do expressionismo alemão. Eles utilizaram ângulos diferentes para justamente dar uma sensação específica com relação ao que eles queriam. A bagunça, uma certa tormenta, né? Tem muitos filmes que tem aquele estilo documentário, que parece que é uma pessoa que tá com a câmera na mão, né? Como se fosse dia a dia, como se fosse realidade. Que eu, particularmente, me deixa um pouco agonizado de ver, porque é um perfil que se propõe, né, para essa criação. Então, a maneira como você manipula a câmera também revela um interesse, tanto no cinema como agora com o assunto que a gente tá falando, a fotografia. Se você tira foto num determinado cenário e não em outro, isso também revela uma intenção. Por que eu coloquei as pessoas nesse fundo? Por que eu editei nesse fundo? Aí vocês vão dizer, tá, mas a foto quando é editada aí com certeza é uma construção. Mas as fotos sem edição também são construções. Eu vou mostrar alguns exemplos bem rapidinhos aqui pra você, bem rapidinho, pra vocês terem uma noção disso. Mas no mundo que a gente vive, a gente sabe que a manipulação das imagens, ela se dá não apenas pelo ambiente que a gente escolheu, e mesmo quando não há edição. Se eu, das minhas 500 fotos que eu tirei, escolhi uma, é porque eu já estou manipulando a imagem que eu quero que as pessoas vejam de mim, não é? Porque a gente tem essa possibilidade de tirar 1 milhão de fotos até gostar de alguma. E aí tem gente, como eu já brinquei com vocês, né, que coloca ainda foto na internet dizendo, ai, tô feia, amiga. Então, né, porque colocou, eu não sei. Mas, enfim. Claro que a gente sabe, né, no intuito de ser elogiado, e ai não, amiga, você tá linda, você é linda, maravilhosa. Então eu percebo que a gente tá num momento onde falar sobre imagem é muito interessante, porque a gente tá todo momento manipulando as imagens, a nossa imagem inclusive, mesmo sem edição. Então percebam que mesmo sem eu fazer um Photoshop louco lá pra emagrecer alguém, deixar mais alto, deixar branco, deixar preto, deixar cor-de-rosa, deixar como eu quiser, aquelas brincadeiras que o pessoal pede ajuda na internet, tipo, me ajudem a colocar um fundo, não sei o que, aí eu pego a imagem da pessoa e fazem 1 milhão de coisas. Então, mesmo que eu não faça isso, que eu coloque uma moldura, um filtro do Instagram ou qualquer coisa do tipo, eu estou manipulando a imagem. Porque o perfil que eu escolhi, se eu tirei foto de um lado e não de outro, porque eu acho que tem... Quando eu trabalhei um tempo com fotografia, né? Tinha gente que me pedia pra tirar foto só de um lado. Porque, não, esse meu outro lado não é muito bom. E se você reparar, acho que todo mundo tem meio que essa pira. Eu também depois comecei a reparar e falei, esse lado aqui não é muito interessante, não gosto muito, né? Porque tem aquela questão da simetria, né? Nós temos que ser simétricos pra ser esteticamente agradáveis. Aí tem o padrão de beleza, claro, a gente tá falando disso, mas assim... tem alguns artigos, algumas discussões nesse sentido que mostram que a gente, se a gente for, quanto mais simétrico a gente for, mais agradável vai ser de olhar. Então tem gente que não gosta de determinados ângulos, né? O nariz é o mesmo, mas se eu mostrar desse lado e desse, ó, percebo que tem diferença. Então quando eu escolho um lado, eu tô manipulando, eu tô produzindo um discurso sobre mim, de que meu nariz é assim e não assado, entende? Então, absolutamente tudo que está na imagem, na fotografia, é construído, mesmo que possa parecer sem intenção. Se eu coloquei as pessoas na frente da casa para tirar foto, eu tô produzindo um discurso, não, mas essa casa é muito feia, então vamos criar um outro ambiente. Lembra aquela brincadeira que eu fiz com vocês, das pessoas que iam no estúdio, aí estavam com uma regata, mas lá no fundo tinha o Monte Everest, né? Aquela edição super... anos 90, assim, todo mundo tinha em casa um quadro nesse sentido. Então, vamos produzir um discurso, criar, né, um ambiente mais interessante do que a realidade. Então, as fotografias também permitem isso. E a gente tem que estar muito atento quando vai analisá-las para ter essa dimensão do quanto realmente há uma construção ali. Que existe construção, nós já entendemos. Mas o que eles quiseram produzir com essa fotografia é o que a gente vai tentar analisar em diferentes contextos, não só imagens de governantes, de pessoas que tentaram manipular, né, essa imagem
para com uma população, mas toda e qualquer imagem, em série ou individualmente, todas elas produzem um discurso que a gente vai tentar sempre analisar e vamos dar uma olhadinha como que a gente faz isso. Então vejamos alguns exemplos. Eu vou mostrar pra vocês algumas fotografias aqui, mas como a gente vai estar veiculando isso na internet, eu não vou poder mostrar os rostos. Mas aqui nós temos uma imagem, por exemplo, de uma pessoinha que ela foi... Isso é difícil ver sem mostrar o rosto, né? Mas ela foi no estúdio, percebam que essa pessoinha aqui, ó, tá com um casaco de pele, toda fantástica, tirando a foto num cenário, né, no estúdio. É aquela ideia que a gente tava vendo, né, das pessoas que vão se produzir muito pra poder passar uma imagem melhorada de si. Então, no meu dia a dia eu não vou usar essas roupas, né? Então eu vou lá no estúdio, escolho uma roupa muito melhorada e aí eu tiro essa foto pra ficar mais interessante. Nós também podemos observar, gente, nas fotografias, alguns estilos que vão se mantendo e outros estilos que vão se perdendo com o tempo, né? Então, por exemplo, a gente tem nas fotografias de casamento, por exemplo, uma leitura que é mais ou menos possível em diferentes tempos. Então, a gente pode observar elementos em comum em diferentes períodos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui 3 diferentes casamentos para vocês observarem como que eles têm uma mesma lógica, mesmo em tempos diferentes. Tá? Então, aqui nós temos a imagem de um casamento. Esse aqui é anterior, que é o da minha avó com o meu avô. E esse aqui da minha mãe com o meu avô. Então percebam que nessas 3 fotografias, essa aqui era da minha tia, era um pouquinho mais do período da minha mãe. Vou tapar aqui o rosto. Mas a gente consegue observar alguns elementos em comum, como o branco, eu acho que é o mais evidente, né? A gente pode inclusive fazer essa atividade com os nossos alunos para pensar padrões culturais. Isso é muito interessante. Como que a gente vai fazer isso? Mostra as fotografias de diferentes tempos. Aqui a gente poderia pensar outros tantos períodos da história e pensar essas imagens de casamentos e tentar perceber nelas rupturas e permanências. Inclusive, a gente trabalha a teoria da história a partir disso, né? Coisas que se mantêm, coisas que se mudam com o passar do tempo dentro da história. E aí a gente consegue observar certos elementos que dizem respeito a esse mundo do casamento, esse universo chamado casamento, festa, né? Não tô falando casamento necessariamente só 2 pessoas indo morar juntas e, em tese, tentarem viver felizes para sempre, mas assim, da cerimônia, de todo esse, entre aspas, espetáculo, né? Que é feito essa questão do ritual. Né, a bênção de Deus, enfim. Então a gente consegue observar nessas imagens alguns elementos que se mantêm, como a questão do vestido branco e a ideia de associá-la à pureza, ainda que não seja necessariamente a virgindade hoje, mas ainda nós temos o uso do branco. Aí a gente poderia trabalhar com os nossos alunos justamente a natureza dessa pureza, de onde vem esse discurso que é da moral religiosa. A gente podia mostrar para os nossos alunos de onde vem isso e se realmente foi presente desde sempre. A gente podia pensar desde a antiguidade como que era o casamento. Né? Eu não tenho fotografia disso para mostrar, mas eu posso fazer esse paralelo pensando diferentes momentos da história, como que foi o casamento. E aí, mais recentemente, aí, claro, depois do século XIX, XX e agora no XXI, a gente pode utilizar as fotografias para comparar. Se não quer fazer uma comparação assim tão distante, então pega o tempo que a gente consegue encontrar essas fotografias. Pensar diferentes cerimônias de casamento. Mas era importante fazer casamento porque a gente sabe que hoje em dia tem muita gente que nem faz a cerimônia de casamento. A gente pode discutir isso com os nossos alunos, porque talvez muitos deles tenham pais que não se casaram ou que só moram juntos, né? Que moram juntos, enfim. Que não estão oficialmente casados, ainda que a lei também hoje em dia reconheça esse tipo de união, né? Mas percebam que a gente tá pensando valores religiosos, morais, numa sociedade que cada vez tá cada vez mais longe desses ideais, né? Tá perdendo um pouco essa noção de virgindade, já perdeu totalmente essa, né? De casamento com vestido branco. Uma coisa que a gente nota que se perdeu aqui, ó, essas pessoinhas queridas aqui, minha mãe e minha avó, estavam usando véu. Né? Hoje em dia, a gente nos casamentos não percebe muito o uso do véu nas mulheres, que era uma coisa que também simbolizava pureza, enfim. Então, a gente pode perguntar para os nossos alunos quais são os elementos que eles veem em comum nessas fotografias. Provavelmente eles vão dizer que as flores também são, né, tem nas 3 imagens, ou nas tantas que a gente iria levar, provavelmente a flor, né, vai estar sempre aí presente. Aí a gente poderia problematizar um pouquinho a lógica da flor nos casamentos mesmo, né? Aí a gente pode pensar lá desde a Idade Média, principalmente a Idade Moderna, os casamentos feitos no período ali de maio, né? O mês das noivas. Por quê? Porque é um período onde as pessoas tinham mais flores e aí abafava um pouquinho o fedor das pessoas que não tomavam muito banho, né? Ou era um período mais quente para elas poderem tomar banho
pra poder se casar, né? A gente tá passando uma Europa aí sem muitos costumes de banho, né? Como a gente tem no Brasil na época dos grandes dos descobrimentos, né? Entre aspas, das grandes navegações. Enfim, então a gente pode trabalhar, olha quanta coisa a partir de uma fotografia. Eu posso voltar no tempo a questão do conceito daquilo que apresenta a fotografia. Qual que é o conceito aqui? Qual que é a questão principal? Casamentos, cerimônias, noivas. Né? Então, o que a gente pode pensar aqui? Por exemplo, meu avô tá trazendo a minha mãe. Né? Será que isso acontece em todas as culturas? Como que isso acontece? Quando eu casei, a minha mãe entrou comigo. Então, eu já mudei um pouco esse modelo estabelecido, né? Essa coisa das daminhas entrarem. Nossa, o casamento em si, essa cerimônia, gente, revela muita coisa, ainda que a gente ache que não, mas o simples fato do homem, o pai, entregar a filha para o esposo, a gente já tá partindo do pressuposto de que ele está entregando a tutela dessa mulher. Então, nós estamos pensando aqui uma sociedade patriarcal ainda, né? Eu, depois que casei, pensei, nossa, é verdade, né? Tô me entregando pro meu esposo, mas por quê, né? Não posso eu mesma casar com ele ali, eu, né, como um ser consciente, decidir que quero me casar, tem que ser entregue por alguém, né? Na verdade, claro, a gente entende que é uma cerimônia bonita, né, pra alguns, e que é um momento onde há essa passagem, não sei, né? Se a gente for parar pra pensar, realmente é muito patriarcal. Mas eu entendo que o simbolismo ele pode ser bonito, né? Ele tem um outro entendimento para a maior parte de nós. Eu acho que a maioria de nós não pensa nisso quando tá vendo essa cerimônia. Parece simplesmente realmente um pai e uma mãe que amam seus filhos, ali indo com eles até esse momento e conduzindo para um novo momento da vida. Vamos encarar assim, né? Pra não ficar tão feio. Mas se a gente for pensar na essência, o simbolismo é esse, né? O pai passando a tutela para o esposo. Outra questão, quando a gente fala marido, não sei se já pararam pra pensar nisso, a gente fala marido ou mulher. Ué, mas e a mulher? Ela só é mulher quando se casa? Quando tem um relacionamento? Quando perde a virgindade? Qual que é a questão quando tem filhos? Então a gente novamente tá acentuando esses ideais patriarcais de que a mulher, ela é propriedade de alguém, né? Marido e mulher. Ah, tua mulher. Eu tento evitar falar isso, né? Às vezes a gente acaba falando pela força do hábito, mas eu uso a expressão esposo e esposa, né? Ou que use marido e marida, né? Não sei, mas a gente, quando fala marido e mulher, a gente tá acentuando essa ideia de que a mulher só se torna mulher depois que se casa, e quando a gente fala que o fulano tem a mulher do fulano, a gente tá acentuando a ideia de que a mulher, ela é uma propriedade, né? Porque ninguém diz, você é o homem da fulana, né? Você é o marido, você é o esposo. Né? Então a gente tem que pensar nessas questões todas. E olha quanta coisa a gente pode pensar a partir dessa imagenzinha fofa aqui, né? Uma fotografiazinha, né? A gente pode pensar também a questão dos enfeites na própria igreja, né? Onde ficam os convidados, né? A representação, né? De todos esses simbolismos. Que mais? O próprio ritual do casamento, que tem a ver com a religião, a necessidade do aval da religião. A gente pode pensar que, por exemplo, no caso do Brasil, os casamentos só passaram a ser feitos pelo Estado depois que a gente se tornou república. Então, tudo isso a gente pode questionar a partir da comparação entre diferentes fotografias. Essa aqui já foi feita num estúdio, que era muito comum. Nessa época aqui, 30, 40, 50, era muito comum as pessoas irem, até um tempo atrás, na verdade, né? A irem até as fotográficas, né? Que tinham na cidade para tirar uma foto do casamento. Não era tão comum você ter foto assim da cerimônia, né? Não é como hoje em dia, né? Que o pessoal fica disputando com os fotógrafos para ver quem consegue tirar mais foto, né? Eu lembro as fotos do meu casamento. Meu pai tá bem faceiro lá, atrapalhando a fotógrafa em tudo. Tá eu, meu marido e o meu pai nas fotos, porque ele tava lá com o celularzinho ou com a câmera, acho que era com a câmera mesmo, digital, tentando tirar foto também. Então, hoje em dia, todo mundo quer tirar foto do casamento, né? Mas existia, acreditem vocês quiserem, um período onde você ia lá e tirava 1, 2 fotos. E aí você mandava emoldurar, não sei se vocês já viram nas casas das pessoas mais velhas, minha avó tem uma moldura, assim, onde ela tá, daí é uma foto mais de perfil com o meu avô. É bem nesse estilo. E essas fotografias antigas, gente, elas são maravilhosas pela qualidade delas, né? A qualidade das imagens e a própria questão da textura mesmo é fantástico. São fantásticas, né? Se vocês forem
usar as imagens impressas, eu acho que isso enriquece muito quando a gente tem essa possibilidade. Vocês podem, inclusive, pedir para os alunos levarem as fotografias antigas que eles têm em casa. Isso enriquece muito a aula. Por quê? Porque, gente, isso aqui é uma coisa de outro mundo. Foto impressa hoje é uma raridade e é muito legal. Olha aqui, ó, o preto e branco, dando aquele drama. Olha a qualidade dessa imagem, né? Olha os detalhes, essa questão do remeter ao antigo, né? Se vocês observarem aqui no lado, ó, tem um relevo. Não sei se vocês vão conseguir ver na câmera. Sim, né, ó. Tem um relevo aqui, ó, que é a marca da fotográfica que eles fizeram a foto. Então, a própria fotografia, o material, já revela muito sobre um determinado período. Lembra que a gente viu que a gente também tem que analisar o período em que foi produzida a imagem? Qual era o público que consumia? Dentro do cinema, qual que era o estilo de cinema nesse período? Que filmes vendiam? Então, a gente também vai pensar isso com relação à fotografia. Hoje a gente tem a fotografia digital, raramente alguém imprime alguma coisa e se imprime não é essa mesma qualidade, não é esse mesmo perfil aqui. Então, se eu mostro pro meu aluno uma foto dessa, eu remeto ele a um período da história que ele não viveu e que agora ele pode conhecer, ele pode acessar, ó. Isso é muito interessante, tornar um pouquinho mais próximo deles esse passado que a gente vive falando e que é tão legal, né? Outra questão. Também, eu tenho uma foto aqui que tá bem velhinha, coitadinha. Tinham algumas, eu vou esconder aqui o rosto da amiguinha. Uma fotografia que se tirava, não sei se vocês vão conseguir entender. Olha, é uma fotografia de uma menina que está no cenário que eu também tenho uma fotografia dessa, que meus alunos estão lá na minha mãe. Inclusive tem que pegar, né? A pessoa casa e deixa na mãe, né? Mas é que eu acho que pra ela é mais importante, né? Eu acho que mamães gostam mais de fotografias do que a gente. Mas enfim. Aqui ela tá num ambiente escolar. E aí eles faziam essa espécie desse diploma aqui, ó. Onde vinha a fotografia da pessoa nesse cenário. Eu tenho uma que eu tô na época que eu estudava lá no SESI. A gente fazia sempre numa salinha legal. Acho que era biblioteca, nem me lembro. E aí no fundo tinha os livros, aí tinha os brinquedos. E aí você tirava foto lá super comportada, assim, como se você fosse a fofucha, né? E aí eles criavam esse estilo de fotografia que era muito característico justamente desse período aí. A gente tá pensando no século XX, de maneira geral, né? Aqui também, ó, tem uma do meu irmão. O meu irmão eu vou mostrar porque não vai processar, eu acho, né? Minha mãe também, espero. E aí, gente, nós temos aqui a imagem na mesma essência, só que daí aqui ela é mais divertidinha, ó, mais nova, né? Isso aqui já deve ser 80, 90. E aí eles já têm aqui, ó, os leguinhos, né? Aí o nome da escola, o Mickeyzinho, na época que o Mickey ainda bombava, né? Então nós temos a mesma lógica dos alunos na escola, que era uma prática muito comum. Eu também tinha essas fotografias, não sei se vocês têm. E que revela também uma mentalidade, né? Um costume de como fotografar e o que fotografar. Ainda com relação às imagens que eu tenho para mostrar para vocês aqui, a gente pode pensar que as fotografias, elas ajudam a gente a conhecer um pouco da arquitetura de uma determinada cidade. Então, por exemplo, se eu pegar essas fotos antigas aqui da Pernambucanas, porque o pai do meu esposo, mais ou menos aqui, ó, 1966, essas fotografias, ele trabalhava na Pernambucanas, então ele tem essas imagens de como era Pernambucanas lá em Palmas, nesse período, né? Então a gente vai observar algumas coisas aqui que ajudam a gente a entender como que era a arquitetura de uma cidade, né? Eu tenho uma outra foto aqui que também mostra um pouquinho a cidade. Eu acho que essa aqui é Palmas também, se não me engano. E percebam a roupa das mulheres. Não sei se vocês vão conseguir enxergar muito bem aí pelo celular, tá? Gente, me perdoem se for o caso de vocês não enxergarem muito bem, mas percebam as mulheres com aquelas saias já, ó, cos alto, né? Bem anos 50. Adoro essa moda linda, fantástica, né? Os carros, ó, não sei se vocês conseguem observar aqueles carros bem antigos, né? Enfim, eu observando essas imagens aqui, como historiadora, eu consigo ter um pouco da dimensão do espaço da cidade mesmo, onde estava cada coisa, ainda que a gente tenha que analisar isso com toda a cautela, como a gente já viu, né? Por que eles tiraram foto de um lado, não de outro, enfim. Aí aqui, assim, ó, eu vou conseguir observar que tem muitas mulheres na rua, e essas mulheres estão desacompanhadas de homens, então a gente tá pensando num período um pouco mais recente. Não é o início do século, onde as mulheres normalmente andavam acompanhadas por homens. A roupa delas revela um pouco sobre o período. Então, se eu achasse essa fotografia jogada por aí, através desses elementos, eu ia conseguir entender um pouquinho do período que tá representado nessa fotografia. Então, eu vou analisar o quê?
as roupas, né, o penteado, que é muito interessante. Pena que vocês não estão conseguindo enxergar aqui, gente, ó, mas é muito legal o penteado delas, né, aquele cabelo assim meio ondulado, mais curto. As bicicletas, como elas eram, a organização urbana também é bem interessante, as lojas que existiam na época, né, quais eram qual era o foco do comércio. Aí nós temos também a questão dos carros, né, para tentar identificar qual que é o período, né, que se trata essa fotografia, enfim. Então eu poderia analisar isso aqui e tentar entender qual é esse período. Então, além de tudo, vocês podem levar para os alunos de vocês algumas fotografias e tentar pedir para eles identificarem qual é o período da história a que se refere. Isso é muito interessante no sentido realmente de reviver um pouco esse momento da história, ainda que a gente nunca reviva totalmente. Lembra que eu já falei pra vocês, né? Essa sensação do real, ela é só uma ilusão. Então a gente vai dar pro aluno um pouco essa sensação de conhecer o passado tal qual ele foi, mas aí você explicar que, na verdade, também, mesmo que essa foto pareça super natural, existe uma construção aqui. E existe muita coisa que a gente tem que desconstruir ou problematizar. Então, como eu falei pra vocês, por que essas mulheres já estão andando sozinhas, né? Então, a gente vai entender o período histórico a que se refere. E a gente vai tentar problematizar isso, porque poderia, por acaso, alguém tirar uma foto lá em 1920 de uma mulher desacompanhada, eu olhar aquilo e dizer, nossa, que legal, já em 1920 as mulheres já andavam sozinhas e estavam totalmente livres, já tinham direito a voto no mundo inteiro, e ó, já começa a problematizar um monte de coisa e sonhar uma coisa que nem existia. Então a gente tem que ter o cuidado de não analisar uma fotografia sozinha. É sempre o contexto, sempre a historiografia junto, uma série de outras fontes. Lembra que a gente viu isso com relação às outras fontes imagéticas? Mesma coisa aqui. Sempre vou analisar outras fontes, literatura, fonte escrita, fonte oficial, fonte oral, o que eu encontrar. Pra complementar, pra eu ter um pouquinho mais de certeza disso, pra me embasar. Porque eu não posso só olhar e dizer, ó, realmente nesse período era assim que as coisas funcionavam. Né? Por exemplo, essa fotografia aqui mostra alguns homens, que também é do meu sogro. Eles estão num lago, num rio, provavelmente rio, né? Aqui na região. E eles estão nadando ali, mas percebam que não tem nenhuma presença feminina. Aí a gente poderia pensar isso aqui, ó, é o que? 70. Aí a gente poderia pensar, nossa, mas nesse período que as mulheres não se misturavam com os homens, né? Uma mulher tomando banho num rio com... Tomando banho, né? Nadando, enfim. No momento de lazer com homens, era uma heresia. Não necessariamente. Pode ser que simplesmente eram amigos ali de boinha e acharam que era melhor não ter nenhuma mulher no meio pra poder ficar mais à vontade. Ou sei lá, simplesmente foi uma coincidência do destino não ter nenhuma mulher ali. Não quer dizer que necessariamente fosse proibido ou mal visto. Ainda que a gente sabe que em 70 ainda existia uma certa visão, né, estereotipada da relação homens-mulheres, ainda tinha um certo receio desse contato muito grande, né, ainda mais assim, né, num riozinho, enfim. Mas, de maneira geral, eu não posso tomar isso aqui como uma verdade absoluta, entende? Então, eu não posso só olhar isso, interpretar e dizer, olha, gente, ó, em 1970, as mulheres não conviviam nos mesmos espaços que os homens. Sendo que essa imagem, que é do mesmo período, já me mostra algumas mulheres aqui desacompanhadas, andando na rua, que mostra uma certa liberdade. Então, a gente tem que ter esse cuidado, analisar e não tomar isso só como a verdade. Eu vou entender isso aqui a partir de um contexto. Eu, como conheço esse período histórico, posso dizer com certeza que é um período onde as mulheres já têm uma relativa liberdade e já não tem que andar mais com um homem do seu lado, ainda que tenham profissões que sejam vistas como femininas, outras como masculinas, ainda que exista toda uma intolerância com relação a mulheres que andam sozinhas, ainda que tem uma série de problemas dessa sociedade patriarcal. Mas eu não posso interpretar isso aqui como a verdade absoluta. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande quando vai usar essas imagens. Até a própria lógica aqui das imagens que eu estava mostrando pra vocês, da Pernambucanas, a gente pode pensar um pouquinho a história da empresa, né? Por exemplo, aqui a gente não tem o lema da Pernambucanas que existe hoje. Aqui, ó, se vocês observarem nessa plaquinha aqui no lado, que claro que vocês não vão conseguir ler, tá escrito assim, ó, Pernambucanas, onde todos compram. Aí eles depois criaram um novo slogan, que é da nossa casa pra sua casa, que é muito mais interessante, vamos combinar, né? Então, isso aqui também ajuda a entender um pouquinho da história no sentido de registro, né? Como eles registraram isso aqui, eu consigo entender coisas que talvez por escrito eu não encontre. Então, as fotografias, elas são muito difíceis de serem analisadas, mas elas também têm muita informação e elas são muito ricas naquilo que elas revelam sobre uma sociedade. Ainda que exista uma construção ali, tem certos elementos que não são construídos, não são mentirosos, digamos assim, né? Nem toda construção é mentirosa, né? Ela sempre tem um interesse. Mas tem muita coisa aqui que é muito
fácil de eu comprovar, é muito objetivo, como a questão do slogan da Pernambucana. Essa é uma questão super objetiva, não tem muito como questionar isso aqui. O que eu posso problematizar é porque mudou, quando mudou e em que sentido mudou. Tá? Então a gente tem que sempre pensar, né? O que há de objetivo, o que há de subjetivo, o que há nas entrelinhas, o que eles quiseram mostrar e o que eles não quiseram mostrar. Aqui, por exemplo, desse mesmo período aqui, um pouco anterior, 50, 60, mulheres no volante, né? E aí a gente poderia pensar, nossa, mas elas só sentaram ali no carro porque alguém comprou o carro, e daí elas acharam legal, foram lá e tiraram uma foto, ou porque é um período onde realmente as mulheres já estão empoderadas e podem dirigir. Então a gente tem que ter esse cuidado e entender as fotografias, primeiro tentar identificar o período do que se trata, né? E quais são as questões históricas que a gente já conhece sobre, né? O que a gente sabe sobre isso, o que a gente pode afirmar, né? Com todo esse cuidado. Aqui a gente tem algumas imagens, por exemplo, essas daqui, ó, onde as famílias se juntavam na frente da casa, mas essa é aquela versão pobre, daquelas imagens super chiques, onde fica toda a família, o homem fica sentado, né? Ou na poltrona, na cadeira, né? Ou em pé, e daí tem todas aquelas crianças, 80 mil crianças sentadas em volta, todo mundo com a melhor roupinha, né? Ou aquelas fotografias onde se criava todo um discurso, né? Com as crianças com brinquedos, né? Enfim, cada um mais ou menos mostrando, né? O seu espaço dentro da casa, enfim. Então aqui nós temos uma versão mais pobre disso. A menininha ali, ela até tá com, parece que um gatinho no colo. Mas percebam que eles estão com roupas, né, bem arrumadinho, o homem é que tá sentado. Então essas fotos aqui, elas são muito clássicas, elas revelam hierarquia, revelam posição social, revelam um monte de coisa. Só que eu tenho que ter cuidado porque às vezes eles estão usando na fotografia a melhor roupa. Às vezes eles são pobres, mas estão usando uma roupa que seria da burguesia. Então eu tenho que analisar o conjunto da obra, o cenário, quem fez a foto, em que contexto, qual era a família representada, ela realmente era rica ou não. Então a fotografia por si só, ela revela muita coisa desde que eu use como contexto. Ela por si só não me diz quase nada, porque tudo aqui pode ser construído. Eles podem estar com as melhores roupas e serem miseráveis, né? Ou acontecer o contrário, você é uma pessoa bem rica, enfim, bem de vida, e ela tá representada lá super pobre, destruída, enfim. Como a gente sabe que já aconteceu, né? O Peter Brook cita o exemplo lá de um fotógrafo que pagou por um menino ficar todo lá sujo, desarrumado, como se fosse realmente a fotografia de um menino pobre. E não era o caso. Então a gente tem que sempre cuidar, né? Aqui tem uma fotografia que eu tirei uma vez que dá essa ilusão de ótica, da impressão que o ônibus tá indo. Minha prima aqui tava tentando me segurar e eu tô ficando. Claro que é uma foto bem tosca, né, gente? Ilusão de ótica bem mal feita, mas enfim, ó, dá quase essa sensação, né? Então, assim, quem poderia olhar, talvez fosse uma pessoa muito crédula, né? Ia dizer, nossa, meu Deus, né? Claro que a gente sabe que isso aqui é uma brincadeira, mas tem sempre aquela fotografia que parece uma coisa que não é. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver 1 milhão de fotografias que foram tiradas no momento errado. Então esse é outro elemento que a gente tem que levar em conta na nossa análise. Será que realmente era aquilo? Será que realmente as pessoas faziam aquilo ou foi só uma ilusão de ótica? A pessoa que está sendo retratada com um copinho de cerveja é cerveja ou é guaraná? Então a gente tem que cuidar com todos esses elementos. Gente, eu tô brincando nesse primeiro momento da aula, até a gente ir pro método, mas é basicamente isso. A gente tem que ter esses cuidados. E pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês uma fotografia que eu adoro, que mostra como a fotografia ela é super produzida e ela é construída. E não revela quase nada. Por quê? Teve uma vez que um fotógrafo, na época, lá em 90 e poucos, 2000, enfim, 90 e poucos, quase 2000, os fotógrafos, acho que estavam num período meio ruim aqui na cidade, começaram a ir nas casas, assim, ou era um desses que ficavam indo de cidade em cidade, passaram lá em casa e ofereceram pra minha mãe tirar umas fotos, tipo um book, né, na época, nossa, lá na minha casa mesmo, umas 10 fotos, pra poder registrar. Ele argumentou, né, que tem que aproveitar essa fase, senão ela vai crescer, e isso nunca mais vai ter fotografia, lá. Convenceu minha mãe a tirar foto. Só que eu tava brincando lá fora, na garagem, onde a gente tinha, porque não tinha carro, daí a gente brincava, era uma garagem da casa que a gente tava alugando na época, né, que tinha um barro, assim, tinha uma terra, né, daí a gente ficava aquilo lá, fazia como se fosse uma casinha de barro, ficava loqueando o dia inteiro e fazendo comidinha de barro, e barro e terra, era uma loucura. Não tinha cimento no chão, né? Não era com piso.
E aí tava lá, minha mãe me chamou, eu obviamente odiei a situação, porque queria ficar brincando com meus barrinhos, obviamente, né, uma menina de, sei lá, 8 anos, eu nunca sei precisar isso aqui, tá, gente, não faço ideia de quantos anos eu tinha aqui. Meu pai, que era mais organizado, escrevia as datas bem certinho nas fotografias, mas essa não tem. E aí, porque ele não tava lá. Enfim. E aí, o cara chamou, fui lá, minha mãe colocou o quê? Um conjuntinho rosa. Minha mãe até hoje, mãe, se estiver vendo esse vídeo, beijo. Minha mãe até hoje, ela tem sérios problemas com o rosa, né? Ela sempre quer que eu me vê de rosa, mas eu não consigo gostar de rosa, talvez seja por conta disso. E ela me fez colocar um conjuntinho moletom rosa, né? Arrumou o cabelite, vocês vão ver que inclusive eu tô com o mesmo look de hoje, ó. Franja e franja, voltei às origens. Só que, mesmo linda, gloriosa e fantástica com o meu look rosa, eles esqueceram, ela e o fotógrafo esqueceram de trocar o tênis embarrado. E as minhas unhas estavam tão embarradas que eles me fizeram fazer assim, ó, na fotografia pra não aparecer. Mas não adiantou, né? Aqui, ó, pra vocês verem. Percebam que todas as fotografias eu estou escondendo a mão. E ali o meu tênisinho, talvez vocês não consigam ver, porque tá meio ruim, né, a câmera aqui, ó. Mas o meu tênis, ele tava todo embarrado. Aqui, ó, vocês conseguem observar até melhor, ó. Ou não, mas enfim, acreditem em mim. Ó, a mãozinha escondendo a unha. E aqui, ó, a cara de plena, querendo matar o fotógrafo porque eu queria brincar com os meus barrinhos. E escondendo a podridão de uma menina brincando com seus 8, 9 anos, 10, não sei, não faço ideia. E tendo que tirar foto. Então vejam que isso aqui foi totalmente construído. Planejado, não deu muito certo, eles não conseguiram esconder, e eu também conto isso pra todo mundo, porque eu acho um sarro. Mas essa não sou eu. E nem era no período, tá? Nunca fui a menininha do rosa. Nada conta também, né? Podemos ser a menininha do rosa, do azul, do verde, o que a gente quiser, mas não era o meu caso. E aí criou-se... inclusive ela colocou que é um brinco de brilhantezinho, meu Deus, né? Ai, vamos fazer a menininha fofa. Mentira, construção. Eu adorava mesmo, era um barro. E é isso aí. Bom, gente, agora que eu já mostrei pra vocês todos os cuidados que a gente tem que ter a partir das fotografias, né? Eu fui mostrando a partir dos exemplos, eu quero falar um pouquinho sobre o método, né? Algumas opções de método. Então, assim, eu separei 4 modelos, tá? Eu posso até mandar a foto do meu resumo aqui pra vocês, se vocês quiserem, não é muito claro, não tem muita informação, mas se vocês quiserem e pedirem lá, eu mando pra vocês. Então, eu coloquei no primeiro momento aqui um método conotativo concreto de entender o que é visível numa foto, do R.C. Rodrigues, de 2011. Então eu peguei alguns referenciais, alguns textos que eu tenho, inclusive vou colocar no grupo lá pra vocês. O pessoal que tá vendo no YouTube esse vídeo quiser me pede. Eu vou colocar no grupo, então, pra vocês poderem ver esses referenciais. Então, um deles é o Rodrigues, ele vai dizer que a gente tem que observar os elementos constitutivos da fotografia, principalmente aquilo que é visível. Então, a análise dele se dá mais nesse campo de analisar o que está exposto nessa fotografia. Aí nós temos o método do Panofsky, que a gente já estudou na outra aula e que a gente pode utilizar também para fotografia. Ele é geral para todo tipo de imagem, né, de 1979, que pensa primeiro uma descrição genérica dos objetos e ações representadas, depois os significados e os simbolismos e, por fim, o contexto cultural e as mentalidades. Então, vocês podem analisar a fotografia nesses três momentos. Aí nós temos, no terceiro momento, um outro autor que eu separei aqui para vocês, o Chatford, de 1986, o método dele, onde ele pensa que nós temos que fazer alguns tipos de questionamentos. Primeiro, quem? Quais são as pessoas que estão nessa fotografia? 2, onde? Né? Qual que é o espaço onde essa fotografia está sendo produzida? Quando? Em que tempo? Como? Qual técnica foi utilizada? Aquilo que a gente estava falando, né? Os ângulos, a cor, a qualidade da imagem, tudo que a gente conseguir em termos de pensar a ficha técnica, digamos assim, né? E o que? O que eles estão fazendo nessa fotografia? Bem legal, bem simples, né? É um método bacana. Bacana é ótimo, né? Adoro essa palavra. Parece que quando a pessoa não gosta de uma coisa, ela diz assim, bacana, né? Enfim, não, mas foi um bacana natural, não foi no sentido irônico, tá, gente? É bacana mesmo, é legal. O quarto modelo, então, seria do L.C. Costa, de 2008, e ele pensa analisar as categorias essenciais, que seriam, primeiro, a personalidade, quem faz parte dessa imagem, depois a matéria, ou seja, o que eles estão fazendo, a energia, como eles estão fazendo, depois o espaço onde eles estão fazendo e o tempo quando eles estão fazendo. Então ele usa termos diferentes para fazer a mesma análise quase que a do Chatford, tá? E aí vamos para nossa
metodologiazinha do dia, né? Alguns itenzinhos não é muito extenso, porque a gente já viu vários itens da nossa análise anterior das imagens, e basicamente tudo aquilo que a gente já viu com relação às imagens, a gente usa com relação à fotografia. Eu só vou ampliar um pouco esse leque de possibilidades e mostrar algumas especificidades que a gente tem que se atentar quando a gente vai analisar a fotografia, ou as fotografias, né? Cuidar com a noção de real, primeira coisa, a gente já viu isso, não é real só porque parece. Por mais que pareça que é a Cristiane que tá ali naquela fotografia, a gente tem que cuidar para entender o que era a Cristiane nesse período e se realmente era exatamente aquilo que está sendo passado ali. Analisar os dados junto com a fotografia e o fotógrafo. Então, a descrição, as informações que tem nas fotografias impressas, as legendas, se colocou no Facebook, tudo, gente. O contexto geral pode ser analisado, tá? Porque daqui a muitos anos, com certeza, as pessoas também vão analisar as imagens que são veiculadas nas redes sociais. Então, a pessoa que gosta de colocar lá a fotografia e uma frase impactante, né? Então, isso revela um período da história das redes sociais, da fotografia, do uso da fotografia, então eles vão analisar isso também. Então, todo o contexto geral tem que ser levado em conta. Quem fotografou, em que contexto e com quais interesses. Fotos em série e ou com apoio de outras fontes, elas são importantíssimas. Se você conseguir analisar junto com outras fotografias do mesmo período, fica muito mais fácil, do mesmo personagem, né? Pensar a repercussão na época, isso é muito interessante, a gente já viu isso com relação às outras imagens, né? Quem consumiu, para onde foi essa fotografia, ficou em casa, foi mandada para algum lugar, era um registro de casamento, de aniversário, o que que era, né? Pensar, então, a repercussão, para que foi usada e que discurso se quer produzir sobre essa fotografia. O que se quer produzir de discurso aqui? Cristiane é uma menininha fofa. Será que realmente era essa verdade histórica, né? Verdade sempre entre aspas. Então é isso que eu vou tentar analisar. Qual que é o discurso que eles tentaram produzir aqui? Um dia de lazer fofo amado. O que tem por detrás disso? Quais são esses personagens? O que isso revela sobre a história de um determinado período? Em que categoria essa fotografia se insere? Então a gente pode pensar alguns tipos de categoria. Eu coloquei aqui algumas, né? Primeira, a categoria da memória evolutiva de obras, acontecimentos e fatos, que é quando a gente utiliza essa fotografia para analisar a arquitetura, o urbanismo, como eu mostrei aquela da Pernambucana, ou daquelas mulheres andando na rua. B, histórico documental, onde a gente vê objetos e arquitetura do passado, então essas duas se assemelham um pouco. A também é muito a memória dos acontecimentos, né? Aquela coisa da fotografia de uma guerra. A gente vai analisar daqui pra frente imagens da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então essas imagens, elas entram nesse primeiro item aqui, memória evolutiva de obras, acontecimentos e fatos. Então como a gente lembra do passado através das fotografias e o quanto elas registraram. Eu mostrei alguns exemplos mais caseiros hoje, mas nas próximas aulas eu vou mostrar algumas imagens clássicas, né? Fotografias que marcaram em certa medida a história e que a gente pode analisar. Registro de paisagens urbanas, simbolismo, riqueza, moral, amor, por exemplo. Propaganda, que revela um convencimento ou tentativa de persuasão. Fotografias jornalísticas, que passam informações, mas elas também são muito tendenciosas. Artísticas ou memória da vida. Então essas são, de maneira geral, as principais categorias onde a gente pode tentar inserir essas fotografias, se for o caso. Aí pensar, qual que é o plano de fundo e qual que é o objeto central? Né? Por que as pessoas estão posicionadas assim? O que isso revela sobre aquela sociedade? O que não foi mostrado? Por que a fotografia foi tirada assim e não de outro modo? O que está subjetivo nessa fotografia? Às vezes as pessoas estão se matando, mas na hora de tirar a fotografia todo mundo fica lindo lá, pleno, fantástico, e não é assim que as coisas estavam funcionando. Que sentimentos ela retrata ou gera? Então a gente pode pensar nisso quando a gente for analisar nossas fotografias. E para finalizar, a gente pode fragmentar a fotografia em partes para analisar ela, é uma possibilidade analisar cada momento, cada parte dessa fotografia. Nós temos que pensar os valores e a moral da época, cuidar com os anacronismos para não analisar essa fotografia com os valores de hoje, entender o contexto, criar palavras-chave para descrever, né, essas fotografias, tema esse, então você consegue fazer um acervo e depois analisar melhor. A foto é espontânea ou ela é posada? Vocês sabem quem faz foto de formatura, vocês estão fazendo aí agora, existe toda uma construção das poses para se fazer, né, então isso a gente também pode analisar. O cenário é construído, a cor é dramática, alegre, todos esses elementos externos podem ser analisados, e aí tem o que está subjetivo, que a gente também vai tentar analisar, que são essas coisas que estão mais implícitas, como a gente já viu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham pensado nas possibilidades para um primeiro momento de análise, mas daqui para frente a gente vai estudar um pouquinho mais como que a gente pode usar as fotografias dentro da história. Espero que tenha
despertado o interesse de vocês já nesse primeiro momento pro uso das fotografias, porque é um uso muito interessante, só que, claro, como todo e qualquer outra fonte, a gente precisa cuidar bastante, mas é super relevante, super útil e super bacana. Beijo, até mais!